venham. Sem mais delongas, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 3. Efésios 3, versículo 8. Amém? Todos acharam? Diz assim: a mim, o menor de todos os santos, foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amém? Glória a Deus. As insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, hoje, em um tempo onde a gente muitas vezes mede o valor das coisas pela visibilidade, pelo retorno, ou até mesmo pela sua utilidade prática, né? Como a gente utiliza isso, aonde nós colocamos valor naquilo que tem preço. Vocês estão comigo ou não? Às vezes nós estamos dando valor àquilo que tem preço. E muitas vezes aquilo que de fato vale não tem preço. Às vezes nós estamos vendo riqueza a partir de um conceito mundano, de um conceito de uma era caída, aonde as coisas têm valor. E essa é a realidade da nossa era. Mas a gente precisa entender que há riquezas tão profundas que não se acham de fato na superfície. Não se compram com dinheiro e nem se esgotam com o uso. O apóstolo Paulo fala sobre riquezas insondáveis de Cristo. Riquezas que não podem ser medidas, esgotadas ou compreendidas plenamente, mas que foram reveladas a nós pelo Espírito. Amém? Paulo tem uma revelação dessa riqueza. Irmãos, eu confesso que nós precisamos orar e pedir de fato que o Espírito nos leve a esse lugar de iluminação. Porque a palavra, a revelação, ela já existe, é a palavra, é as escrituras. O que nós precisamos é como o apóstolo Paulo orou, dizendo que a luz do evangelho de Jesus Cristo ilumine os olhos do vosso entendimento, para que vocês não sejam condenados com o mundo, vendo valor ou achando que de alguma forma essas coisas que o mundo preza são para vocês. Estão me entendendo ou não? A gente precisa entender, irmãos, que muitas vezes nós estamos cantando uma realidade que não está sendo vivida por nós. Tua presença vale mais. E a gente canta, tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Eu orei ali desesperado, porque muitas vezes, irmãos, essa não é a nossa realidade. A gente troca o lugar da presença por qualquer outra coisa que possa trazer uma sensação melhor. Eu quero dizer o seguinte, irmãos, eu não estou falando aqui que a presença de Deus ela está somente em um lugar fixo. Quero deixar isso muito claro. O véu foi rasgado, não só para que nós entrássemos no Santo dos Santos, mas para que a verdade da presença, a realidade da presença de Deus cobrisse toda a terra. Porque foi isso que o profeta Isaías viu, ou não?
Foi essa realidade que o profeta Isaías contemplou com os seus olhos, quando ele olhou no tempo, nos dias em que morreu o rei Uzias. O que ele viu? O Senhor sentado no alto e sublime trono. Os anjos cantavam o quê? Santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua. Em que tempo nós temos visto a terra cheia da glória de Deus? Ele estava antes de Cristo anunciando uma realidade que aconteceria após a morte de Jesus. Por quê? Porque essa é a verdade que ecoa na eternidade. Essa é a verdade que ecoa na eternidade. Não importa como está a nossa realidade, existe uma realidade, uma verdade espiritual que fala, que ecoa. Vocês estão comigo aqui ou não? Vocês estão entendendo? Ou seja, talvez você olhe para a sua vida e em algumas realidades bíblicas você fala: onde está isso aqui? Aonde está isso aqui na minha vida? Não é porque você não está vendo na sua vida que isso não é uma verdade. Muitas vezes o que acontece é que nós precisamos, assim como profeta, ter uma visão daquilo que Deus está fazendo. Paulo fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais. Essas bênçãos são o quê? Físicas, materiais. Toda sorte de bênção o quê? Espirituais. Amém, irmãos? E nós precisamos entender que de fato há algo liberado para nós, e nós precisamos, assim como o profeta Isaías teve, ter uma visão clara, ter uma realidade clara da verdade de Deus a respeito daquilo que é a riqueza. Por quê, irmãos? Paulo, ele traz isso, uma riqueza que é insondável. Ele está falando: eu, o menor de todos os santos, fui confiado a graça de ser ministro das riquezas insondáveis de Cristo, de anunciar as riquezas insondáveis de Cristo, ou seja, o Evangelho da graça. Amém? E aqui, irmãos, quando a gente olha para isso, Paulo declarando: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Aqui a gente vê o paradoxo da missão e da indignidade. Da missão e da indignidade. Missão e indignidade. Imagine um homem preso, como Paulo estava, acusado por autoridades religiosas, rejeitadas por seu próprio povo, porque a partir do momento que ele aceita o Evangelho, que ele assume o Evangelho, ele faz o quê? Ele passa a receber uma nova identidade ali. Não mais a identidade de um homem religioso, respeitado, de um fariseu, mas agora de alguém que é inimigo do seu próprio povo, inimigo de fato dos judeus. E assim, irmãos, a gente vê em Paulo que esse homem ele não está aflito pela sua reputação. Paulo não é esse cara que ele está preocupado com o que os outros vão pensar dele, tipo assim: nossa, o que vão pensar de mim quando alguém de repente, sei lá, faz alguma coisa e eu me sinto talvez envergonhado ou menosprezado. Paulo, ele não está preocupado com a sua reputação. Paulo, para escrever uma carta, para declarar uma carta, ele começa com uma verdade que talvez muitos de nós não escolheríamos, admitindo de que entre todos ele era o menor. E a gente vai chegar lá para vocês entenderem a profundidade disso. Paulo, irmãos, a partir dessa verdade, a partir disso,
a partir de uma contemplação, não somente, irmãos, de uma ideia que veio a partir de um estudo. Não, Paulo tem uma iluminação, Paulo tem uma experiência com essa verdade da riqueza. Ele mesmo declara: eu fui ao terceiro céu, fui arrebatado ao terceiro céu. Não sei, né? Ele está falando na terceira pessoa, ele não fala que foi ele, mas todo mundo sabe que é sobre ele. Ele fala que ele conheceu um homem que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas indizíveis. Ele viu coisas que eram inexprimíveis, não tinham como explicar, não tinha como falar, não tinha como expressar de forma humana para que as pessoas entendessem. Paulo tem uma contemplação real acerca de algo profundo. E esse cara indigno recebe o quê? A missão, pela graça de Deus, de agora anunciar um tesouro eterno, de falar sobre algo profundo, de algo que realmente tem valor. E esse é o Evangelho de Jesus Cristo, amém, irmãos? Dentro dessa realidade, tem uma frase que me pegou, que diz assim: Deus escolheu o improvável para anunciar o incompreensível. Porque, irmãos, não tinha como Paulo ser esse. Porque Paulo era o que perseguia. Só para você entender, Paulo arrastava mulheres pelo cabelo, matava essas mulheres em praça pública. Paulo deixou centenas, eu não quero ser leviano, mas talvez milhares de órfãos, viúvas, viúvos. Paulo matou famílias inteiras, por zelo, por um zelo de uma religiosidade não profunda, de algo, de um valor que não era profundo. E eu queria que nós entrássemos nesse texto e a gente se aprofundasse nesse versículo que é tão rico. A mim, o menor de todos os santos. Olha só, Paulo, quando ele usa esse superlativo grego raro, que é uma forma, irmãos, enfática e quase inventada de dizer assim, olha, o mais pequeno de todos, ou, né, aqui ele traz isso mesmo, é literal. O comentarista traz que é uma forma inventada para trazer essa coisa chocante. Porque a gente não fala o mais pequeno, a gente fala o menor. Então Paulo traz a realidade de que, tipo assim, para confrontar a sabedoria dos sábios, ele traz um termo quase inventado para dizer o seguinte: cara, de todos aqui, eu sou o menor, eu sou o mais pequeno. Vocês estão comigo ou não? Eu não sou digno disso. Quando a gente vai para 1 Coríntios 15, 9, ele vai dizer o seguinte: eu sou o menor dos apóstolos. Cristo Jesus, irmãos, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. De fato, né? Como Paulo declara, qual eu sou o principal. Paulo tinha consciência do seu pecado, Paulo tinha a consciência da sua indignidade, Paulo tinha a consciência de que de fato ele não era alguém que estava na condição, mas a graça, escutem, a graça de Deus alcançou Paulo. Foi a graça de Deus. Só que aqui existe algo que a gente precisa entender, é que Paulo não era dominado pela culpa. Paulo não tinha aquela coisa de estar ali, sabe, com um espírito de vitimismo, ou talvez algo que estava ali sobre ele como culpa. Não, ele tinha a consciência de que ele foi alvo de uma graça soberana e imerecida. Isso era o fator que trazia para Paulo essa realidade, de que ele era o menor. De que olhando a vida dos outros, olhando a realidade dos outros,
olhando a graça que alcançou ele, olhando a verdade em qual ele vivia e como ele foi alcançado, somente a graça de Deus poderia alcançá-lo. E é impossível, irmãos, entender a graça se você ainda acha que é merecedor de alguma coisa. Você nunca vai conseguir entender graça se você se acha merecedor. E hoje nós temos um evangelho raso, que muitas vezes nos faz chegar com uma certa prepotência diante de Deus, fazendo uso de um direito que nós não temos, fazendo uso de uma autoridade que nós não temos, porque muito do nosso evangelho tem a ver com bom comportamento e como nós estamos sendo bonzinhos. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Mas nós precisamos entender que nem o melhor dos homens, o mais moral dos homens, o mais perfeito, se existe dos homens, pode ser salvo por ele mesmo. Ele só pode ser salvo mediante a mensagem do evangelho, ou seja, todos nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a graça de Deus. Vocês estão comigo ou não? É pela graça que nós somos salvos, mediante ao quê? A fé, a confiança em que Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. E Paulo vê beleza nisso. Paulo olha para isso e ele reconhece, por isso que ele está declarando: eu sou o menor, irmãos. De todos, eu sou o menor. Eu sei quem eu fui, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei que ecoa dentro de mim a graça de Deus. Todos os momentos em que meu passado tenta vir e me mostrar quem eu era, eu sinto a graça de Deus gritando dentro de mim. E é por isso que ele fala do espinho na carne. Eu não quero falar aqui o que é o espinho na carne, mas Paulo uma hora ora e falando assim: olha, eu já orei 3 vezes para que seja tirado de mim esse espinho na carne, isso que me aflige. Mas o Senhor diz: a minha graça te basta. Hoje, irmãos, nós estamos buscando de alguma forma, irmãos, se ver livres de problemas, se ver livre de situações difíceis. Hoje o evangelho que é pregado, ele tem ênfase em nós termos uma vida boa, uma vida melhor. Mas existe, irmãos, nós precisamos entender que o mal que nos assola não é externo, o mal que nos assola é interno, e homem nenhum, remédio nenhum, bom comportamento nenhum, bom conselho nenhum pode mudar a nossa natureza pecaminosa. É somente a graça, a verdade de Deus. Esse é o problema da humanidade, irmãos. E é por isso, irmãos, que a gente não vê beleza. É por isso que a gente entra e sai de culto achando assim. Eu estava vendo aqui a gente cantando: e eu adoro, eu adoro. A gente canta. E a gente chamou isso de adorar. Mas a adoração é a nossa natureza sendo transformada, vivendo para a glória de Deus todos os dias. Quer ser na igreja, fora da igreja, no trabalho, na escola, as pessoas olham e dão glória a Deus. Por quê? Porque nós decidimos mudar a nossa essência. Adoração não é um estilo de vida. Porque a adoração não tem a ver com prática, irmãos. Adoração tem a ver com natureza transformada. Porque o que Jesus declara à mulher samaritana no poço é que nos últimos dias Ele procuraria adoradores, e não adoração, adoradores, essência. É por isso que a gente passa de culto em culto, culto após culto, levanta a mão, baixa a mão e sai falando mal da vida alheia, sai pecando na maledicência, sai vivendo a nossa vida para nós mesmos, sai mentindo.
Porque nós não entendemos, irmãos, que de fato existe algo que quando nós o encontramos, quando nós entendemos quem nós éramos e nós somos constrangidos por essa graça, a nossa vida muda. E aí de pecadores desgraçados, agora nós temos alguém comissionado a uma verdade. A parte B diz: me foi dada esta graça. Graça aqui não é apenas favor salvífico, amém? Vamos entender isso? Vocês precisam entender que essa graça aqui que Paulo está falando, não é a graça salvadora, não é a graça soteriológica, não é a graça que me salva, não é. Mas a capacidade ministerial da missão divina. Vocês estão me entendendo ou não? Deus não apenas perdoa pecados, meus irmãos, Ele nos transforma em vasos de honra. Ele vai nos transformar em aqueles que carregam a verdade. Sabe por quê? Porque é o seguinte, irmãos, o vaso muitas vezes não tem valor. E eu estava vendo esses dias o Rodrigo Silva, lá no Museu da Bíblia, falando sobre essa realidade que Paulo está falando. Vasos de honra. Sabe quando um vaso ele não era de honra ou ele era de honra? Sabe quando um vaso ele era de desonra? Pelo conteúdo que tinha dentro. Vocês estão comigo? Um vaso de desonra era um vaso que tinha fezes. Agora existia vasos como aquele vaso que foi quebrado aos pés de Jesus, com um nardo puro, caríssimo. Aquele vaso era um vaso de honra. E sabe o que Paulo está falando? Sabe o que Paulo está falando? Essa graça me tornou um vaso de honra. Sabe por quê? Porque eu carrego a coisa mais importante, eu carrego a coisa mais valiosa, eu carrego não somente algo que pode transformar o comportamento das pessoas, não, nós carregamos a mensagem que transforma a natureza das pessoas. E é por isso, irmãos, que nós temos que entender que adoração não é cantar. Adoração é a nossa vida proclamando essa verdade, seja de forma dita, ou seja através da nossa vida. O mundo está padecendo porque nós estamos vivendo a vida para nós mesmos. Nós não estamos valorizando, nós deixamos Jesus aqui na igreja, para no próximo final de semana vir buscar Ele de novo. Mas Paulo diz, essa graça me foi dada, de anunciar, de pregar, de declarar essa verdade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente chega aqui e a gente vê esse ambiente de glória. Ah, meu Deus, que ambiente maravilhoso. Mas sabe por que existe glória de Deus aqui? Porque você está aqui, meu irmão. Porque se nós sairmos daqui e amanhã esse lugar for alugado para um bar, a presença se foi. Porque nós somos o templo. Nós somos aqueles que pela graça de Deus, não a graça do mérito, porque não tem mérito, não tem graça no mérito. Mérito é mérito. Não existe favor imerecido no mérito. Você merece. Mas é a graça de Deus que te alcançou e te tirou desse lugar de vaso de desonra e te fez um vaso de honra. Amém? Por quê? Porque agora você carrega a verdade, o evangelho, a palavra de Deus, que transforma a realidade desse mundo, irmãos. A gente devia sair, irmãos, de todo culto, querendo pregar, querendo pôr a mão na cabeça de endemoniado, querendo curar enfermos. Mas é melhor deixar Jesus aqui, né? Não vamos mexer com o que está quieto.
eu não vou levar essa responsabilidade para casa, né? Deixa Jesus aqui no culto e depois aqui a gente volta e busca Ele. Mediocridade total. Desculpa. A parte C diz de anunciar aos gentios. Paulo, judeu zeloso, fariseu, agora enviado justamente aos gentios. Povo que ele um dia desprezou. Está me entendendo aqui? Sabe Jonas em Nínive? Eu não quero ir para lá. Tem algo muitas vezes, irmãos, que nós desprezamos. Mas esse encontro com a graça de Deus nos leva a anunciar justamente em ambientes que nós, de alguma forma, ou fomos tocados de forma negativa, porque essa era a realidade de Jonas, ou que nós desprezávamos como era a realidade de Paulo. Vocês estão comigo ou não? Atos 9,15. Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Deus já tinha declarado quem era Paulo e qual era a missão de Paulo. Vocês estão comigo ou não? Gálatas 2, 7 até o versículo 9. Ali fala que como Paulo é reconhecido como apóstolo dos incircuncisos. Amém? Irmão, a graça, ela é radical. Essa graça transformadora que nos capacita para poder levar o evangelho, ela é radical. E ela nos leva a servir, muitas vezes, quem antes nós estávamos evitando. E eu não sei, irmãos, qual é o tipo de gente que você evita. Mas quando a graça de Deus, quando esse lugar de confronto com a palavra, com a verdade, com a revelação da cruz te encontra, não tem como. Você vai ser tomado a levar o quê? As riquezas insondáveis de Cristo. O termo aqui, irmãos, insondável, significa literalmente impossível de rastrear, como trilhas que não podem ser seguidas até o fim. São coisas, irmãos, são profundos, são lugares que de fato a gente não consegue acessar de forma humana, natural. Estão me entendendo? É somente a graça de Deus. É somente a revelação, é somente a iluminação através do Espírito Santo é que nos faz entender isso. Mas enquanto nós estivermos dentro de uma realidade de um culto, buscando sermos satisfeitos em nós mesmos, buscando de alguma forma a resposta para algo, para um conflito da minha vida natural, irmãos, nós nunca vamos contemplar isso. Vocês estão comigo ou não? Porque um dia Deus te encontrou, amém? Você estava encontrando Cristo, estava buscando Ele quando Ele te encontrou? Você estava querendo Deus quando Deus te encontrou? Você estava assim muito desejoso de Deus quando Deus te encontrou? Talvez para alguns essa realidade ainda seja porque talvez não tenha nem a noção de que foi encontrado por Deus. Talvez ainda tenha a ideia, não, eu estou aqui porque eu quero. Se essa é a sua realidade, você precisa ser encontrado por Deus. Porque nenhuma natureza humana pecaminosa quer Deus. E é por isso que às vezes a gente está nesse dualismo, nessa dualidade. Por isso que muitas vezes a gente está aí, uma hora, né, como o pessoal fala aí, crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Por quê? Porque a gente não entendeu de fato, irmãos. É por isso que muitas vezes a gente chega na igreja, a gente adora, cultua e depois sai, como se nada tivesse acontecido, senta na mesa de casa, para ficar murmurando. Pipipi, pipipi, pipipi.
Quando a gente começa de fato a entender, irmãos, que foi Cristo que nos encontrou, há uma insatisfação mais condizente à nossa vida e o quão raso nós estamos. Paulo, ele não estava procurando, mas ele foi encontrado. E a partir dali ele começa uma busca diligente. Primeiro pela obediência de ficar 3 anos em um deserto, ouvindo do Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Que às vezes a gente não quer passar pelas estações. A gente não quer passar por esse tempo de aprofundamento, de busca, de correr atrás, de cavucar. Está entendendo? Ah não, eu já estou na igreja. Agora, se Deus quiser, Ele me encontra com essa realidade. Desculpa. Se você é aquele que foi chamado pelo nome, se você é aquele que carrega o nome da família de Deus, a palavra vai dizer: buscar-me-eis e me encontrareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Só tem como encontrar essa verdade se nós começarmos de forma intencional a buscar isso. Se nós começarmos a colocar o nosso coração de forma diligente nessa busca incansável por conhecê-lo, por saber quem Ele é. Vocês estão entendendo ou não? E mais do que isso, de sermos inundados pela realidade de Deus. E quais são essas riquezas? Efésios 1:7 diz que é a riqueza da graça, em quem temos a redenção, segundo a riqueza de sua graça. Amém? Nós temos a redenção, não é, irmãos, porque nós estamos cumprindo tudo bonitinho. Ninguém aqui vai ser salvo porque está fazendo tudo bonitinho. A gente é salvo pela riqueza da graça de Deus. Amém, irmãos? A outra riqueza é a riqueza da glória de Deus. Efésios 1:18, as riquezas da sua herança nos santos. Irmãos, a gente precisa entender essa realidade. De que nós carregamos, irmãos, uma riqueza, algo que é de fato, como que eu posso dizer, incomparável a qualquer tipo de riqueza no mundo. Amém, irmãos? Porque muitos irmãos que estão muito ricos agora, queriam ter um pouquinho daquilo que nós encontramos através de Jesus Cristo. Eu não estou falando da paz, que é a ausência de conflito. Não, é a paz, que em meio a todas as guerras que nós enfrentamos, nós vemos o nosso coração guardado. Amém? Que nós conseguimos andar sem ficar aflitos, muitas vezes perplexos, mas nunca desanimados. Amém, irmãos? A riqueza da sabedoria. Romanos 11:33 diz: ó profundidade da riqueza, do conhecimento e da sabedoria de Deus. E para mim, irmãos, a última riqueza, que é quando Paulo declara que Cristo em si mesmo é o maior tesouro que ele tem. E ele diz em Colossenses 2:3, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Cristo, de fato, é tudo o que nós precisamos. Eu quero, irmãos, que nós saímos daqui entendendo uma coisa: nós temos uma missão. Amém, irmãos? E muitas vezes nós vamos ter que encarar essa missão mesmo se sentindo menor,
mesmo se sentindo incapaz, Deus colocou uma missão, Ele te chamou e Ele te escolheu. E muitas vezes você entra em conflito, você entra em parafuso e você fala: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é na sua competência, não é na sua capacidade, não é naquilo que você pode fazer. Nós precisamos assumir a consciência e declarar de fato: eu por mim mesmo sou o menor de todos, mas é a graça de Deus que me fortalece, que me capacita, que me prepara, que me deixa apto para a missão que não é minha, é dele. A missão é de Deus, irmãos. Nós não temos uma missão, a missão é de Deus. E aquele que é dono de todas as coisas, poderoso em si mesmo, para fazer todas as coisas acontecerem, decidiu escolher a gente. A gente não deve brincar. A gente precisa entender, irmãos, de fato, a responsabilidade daquilo que Deus entregou para a gente. Vocês estão comigo ou não? Eu não estou querendo trazer um peso aqui para vocês, como muitas vezes eu fui vítima desse peso. Mas a gente também não pode negar que existe uma responsabilidade, irmãos. De que enquanto a gente está aqui brincando de vir à igreja, muitos estão perecendo, muitos estão morrendo. A graça, irmãos, é essa que nos constrange e nos envia. Amém, irmãos? A gente precisa entender que a graça de Deus é essa, que vem revelada em amor, nos constrange. Quando a graça de Deus vem, a primeira coisa que você faz é olhar para si, irmãos. E você olha: cara, como assim? Você vai olhar suas competências, você vai medir o seu preparo, você vai medir se você está apto para fazer isso ou não. Mas não é sobre isso. Quando a gente vê Jesus falando que aquele que quiser seguir precisa calcular os custos, não é sobre isso, é sobre desejar estar com Ele, custe o que custar. Vocês estão comigo ou não? Aqueles que de fato foram tocados pela graça, eles não se escondem. Eles anunciam. Talvez, irmãos, muitos de nós não fomos tocados pela graça. Porque é como alguém que está doente. Imagina isso. Você está doente. Aí tinha um monte de gente com dor lá na família da Shelda. Aí um dia encontrou o Alexandre, que arrumou um remédio aí não sei de onde. E o remédio é assim, tira a dor mesmo. Remédio tem até umas coisas lá de Israel, tal. Sei nem se é óleo de unção que tem lá. Mas o remédio tira a dor. Eu encontrei a tia da Shelly desses dias e ela falou assim: olha, eu preciso agradecer o homem do remédio, a mãe da Laine. Porque nem andar eu não andava. Mas agora eu estou indo até o Catanduva. Estou indo não sei aonde, caminhando, não sinto mais dor. Irmãos, essa mulher que encontrou esse remédio, ela está espalhando para todas as velhas com dores. Vocês estão comigo ou não? Até você talvez que entrou aqui e tem uma dor crônica, você falou: eu quero esse remédio. Vocês estão comigo ou não? Mas às vezes, irmãos, a gente não se deu conta do que o Evangelho fez com a gente.
A gente vai vivendo uma vida na igreja. Vai domingo, volta domingo, vai na terça, volta para casa. E a gente não vai se dando conta de quem nós éramos. Nós não vamos dando conta. Nós não temos de fato um encontro com a presença, com a beleza da santidade de Deus, que mostra a nossa pecaminosidade. E alguns meses na igreja já faz a gente esquecer quem nós éramos. E a gente já começa a empinar o nariz, e aí vê uma prostituta na rua e fala: ainda bem que o Senhor me resgatou. Passa na frente de um boteco e vê os caras lá, né? Ai, graças a Deus não faço mais parte. Só que assim como aquela prostituta que vende o seu corpo, que atrai homens que estão só em busca de prazer, você se prostitui com a igreja. Porque você não tem buscado se relacionar com ela de forma profunda, se comprometendo com a missão de Deus através da igreja. O que você quer? Prazer. O que você quer? Um culto bom, que gere uma sensação em você, para que você saia satisfeito e volte para sua casa, sem falar mal do pastor ou do culto, ou até mesmo dos irmãos. Nós precisamos entender, irmãos, de que aqueles que são encontrados pela graça de Deus, aqueles que olham e veem, reconhecem a sua pecaminosidade, reconhecem o quão desgraçados são e o quanto precisam da graça de Deus, quando são encontrados por esse amor constrangedor, quando são abraçados por Cristo em meio a um culto, aonde Ele chega e Ele sopra nos seus ouvidos: eu perdoo os seus pecados. Não consegue fazer outra coisa a não ser olhar para os pecadores de forma compassiva, com misericórdia, buscando querer trazer luz aos corações daqueles que estão se perdendo, e não com julgamento, e não com condenação. E muitos desses pecadores estão dentro da igreja. São irmãos de 20, 30, 40 anos que não conheceram a Deus. Vocês estão me entendendo ou não? E a gente vai precisar olhar, e a gente vai precisar estender graça, misericórdia, amar até o fim, até o dia que essa pessoa fala: cansei desse amor, não quero mais. Mas você vai falar: eu sou desobediente e vou continuar amando, porque não foi você que me mandou amar, foi Deus que me mandou amar. Então, mediante a isso, eu vou continuar te amando até o fim. Essa é a missão, esse é o chamado daqueles que foram encontrados pela graça. Aqueles que foram encontrados, irmãos, por essa graça, eles não escondem o tesouro que recebeu. Abre aí Mateus 13, 44. A gente já está indo para o fim. Mateus 13, 44. Olha o que a palavra de Deus diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Vocês estão comigo ou não? A gente precisa entender, irmãos, que esse tesouro que Deus nos confiou, esse homem compra esse tesouro para quê? Ele compra esse terreno, ele esconde esse terreno nesse tesouro, e ele compra para quê? Para que ele possa compartilhar isso, para que aquilo possa ser algo que agora está de fato sobre a sua posse. E esse é o reflexo do que Deus tem feito conosco. Ele tem escondido, irmãos, tesouros dentro de nós, e Ele nos comprou. Está entendendo ou não? Ele nos resgatou. Você carrega um tesouro. Você carrega o remédio para todas as dores, não só para do joelho, não só para dor nas costas,
mas você carrega o remédio para todas as dores. Esse é o tesouro. O Evangelho não é um prêmio a ser guardado, mas um tesouro de fato a ser compartilhado, irmãos. Isso é o que Deus tem falado. A parábola dos talentos tem a ver com isso. Às vezes a gente está olhando e o que é esse talento que Deus nos confiou? Qual foi a porção de talento que Deus te deu? Qual foi a porção das Escrituras, do Evangelho que você tem iluminado dentro de você? Compartilha. É isso que Jesus está falando na parábola dos talentos. Mas teve um que recebeu uma parte, fez o quê? Escondeu, guardou. O Senhor tem chamado a gente, irmãos. Talvez aqui algumas pessoas falam: ah, pastor, eu não sei pregar. Não é sobre pregar, irmãos. Não é sobre ser um bom expositor da palavra de Deus. O que Deus tem nos chamado é ser aqueles que vão ser fiel na semente. Ou seja, você tem um pouco daquilo que Deus fez. Você consegue olhar para dentro de você e você consegue ver: cara, é pouco, mas é o seu muito. Talvez você se compare com fulano, com Beltrano, e está falando: é pouco. Mas não esconda. Compartilhe, multiplique. Está entendendo ou não? Fale dessa verdade, anuncie essa verdade. Traga a verdade desse tesouro a outros. Outros precisam encontrar essa verdade, irmãos. Outros precisam encontrar esse tesouro. A verdadeira identidade está em Cristo, não no passado. Paulo jamais apagou seu passado, mas o usou como vitrine da graça. Olha isso. Vocês estão comigo ou não? Todos conheciam e sabiam quem era Paulo, da onde Paulo veio. Mas eu quero declarar aqui em nome de Jesus. Assim como um dia Paulo declarou: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Talvez o seu passado não seja um passado muito bom, mas isso vai ser vitrine para a graça de Deus. Talvez a sua vida foi muito certa. Eu nem tenho mau testemunho, pastor. A coisa mais próxima de um pecado que eu tive foi chamar alguém de bobo. Deixa eu falar uma coisa: a sua vida vai ser graça, a sua vida vai ser vitrine para a graça de Deus. Porque não fala somente de um passado apagado, de um pecado, de pecaminosidade. Está me entendendo ou não? Mas também da consciência: eu não era digno e Ele me trouxe para sentar à mesa. Por mais perfeito que eu fosse, eu não sou digno de por mim mesmo assentar-se à mesa, mas Ele nos convida, Ele nos atrai, Ele nos chama. Está entendendo ou não? Para mudar a nossa vida, a nossa história, a nossa natureza. E não simplesmente para a gente sair dando testemunho: antes eu era um cara que era cheio de dívida, pecador, mas agora eu tenho 5 empresas, prosperei, eu sou a... Não, tipo... Irmãos, isso é duro, sabe por quê? Porque isso é o retrato do nosso evangelho presente. A gente põe mais valor nas coisas, naquilo que nós conquistamos, do que de fato naquilo que Deus fez na nossa vida, mudando a nossa natureza e a nossa história. Amém? Se põe de pé.